Olá, eu sou Eloya Osana e hoje eu quero compartilhar com você alguns segredos para você se tornar uma mulher de fato poderosa. Você tem essa vontade? Você quer realmente ter essa transformação na sua vida? Começar a se sentir mais confiante, começar a se tornar uma mulher feliz de bem com o espelho, plena com o seu potencial, conseguindo realizar, conquistar? Você tem essa vontade? Se você tem essa vontade, esse vídeo é para você. Eu quero que você preste muita atenção do início ao final, porque eu vou te falar alguns segredos muito importantes para que você seja uma mulher muito confiante. Bom, eu quero primeiro começar te perguntando se você se sente em algum momento com insegurança, né? Esse vídeo é para quem quer ser uma mulher poderosa, não necessariamente quem já é uma mulher poderosa. Então é para quem está nesse processo de se descobrir, de se tornar uma mulher poderosa. Então eu quero saber, você se sente insegura? Porque se você se sente insegura em algum momento, em algum determinado momento, esse vídeo é para você. Você tem medo, você tem aquele medo, você não arrisca, você se sente insegura com a opinião das pessoas, você tem medo da crítica dos outros. Como que está a sua relação com o espelho? Você olha para o espelho, você consegue enxergar uma mulher ali plena, feliz, você consegue se aceitar plenamente, com todos os seus erros, com todos os seus defeitos, porque ninguém é perfeita, e esse é um segredo que você já pode anotar: ninguém nunca vai ser perfeita, a grama do vizinho sempre vai ser uma grama muito mais verde, mas você consegue viver feliz, plena com você mesma? Se você não consegue, fica comigo que eu quero te apoiar a virar essa chave dentro de você, a começar a passar por esse processo de transformação. Quero saber como está a sua autoestima. Tá mais ou menos, tá abalada, você tem uma autoestima forte, ou você é uma pessoa que se mostra muito forte, que se mostra muito feliz, que se mostra muito alegre, não tem nenhum problema de depressão, de ansiedade, porém quando tá só você e o espelho, você se sente insegura e com medo? Quero saber tudo isso, porque se você passa por algum desses desafios, você tá no lugar certo. Você tá comigo, Eloya Osana, para te ensinar como sair desse processo, como passar dessa fase, como se libertar. E você deve estar se perguntando: mas quem é você, Eloya Osana, para estar me falando isso, para estar querendo me ensinar isso? Bom, eu tô querendo te ensinar isso exatamente porque eu já passei por isso, né? A minha infância foi uma infância muito difícil. Eu fui abandonada pelo meu pai aos 6 meses de idade. Minha mãe se casou logo depois com uma pessoa que seria a última coisa do que uma referência de um pai de verdade. Então a referência masculina para mim nunca existiu e eu senti muita falta. Então eu me senti extremamente carente e me senti extremamente abandonada e nada afirmada, porque a mulher tem a necessidade de ser afirmada, a criança tem a necessidade de ser afirmada pelo pai. Então eu cresci sem autoestima, por mais que a minha mãe tivesse feito um excelente trabalho, tentasse ter feito me formar como uma mulher forte, e ela conseguiu fazer de mim uma mulher forte, mas a minha fortaleza era externa, era como se fosse uma capa, era como se fosse uma armadura que escondia na verdade aquela mulher frágil que estava lá dentro, insegura, cheia de medos, que não se achava bonita, que não se achava linda, e pior, eu achava que eu não tinha valor. Eu acho que isso é uma das coisas piores, porque quando você é uma mulher que você não sente que você tem valor, que você tem valor de verdade, porque não adianta falar isso da boca para fora se você não sente isso lá no fundo da sua alma. E eu não sentia que eu tinha esse valor por dentro. E quando a gente sente que a gente não tem esse valor, a gente atrai as piores companhias. Então eu atraí os piores relacionamentos amorosos que eu poderia atrair na minha vida. Realmente foram relacionamentos que acabaram ainda mais e eu não conseguia reagir a esses relacionamentos. Então eu era xingada, então eu era destruída emocionalmente, sofria agressões emocionais e eu não conseguia reagir, eu não conseguia me impor, eu não conseguia me dar
o respeito, né? E eu me vi numa situação onde que eu pedia pelo amor de Deus para ele me tirar daquele relacionamento abusivo que eu estava vivendo, e eu pedia a Deus para de alguma forma alguma coisa acontecesse para eu me livrar daquela situação, daquela vida que eu vivia. E o pior, eu pedi a Deus para me livrar, sendo que nós temos nas nossas mãos as ferramentas para a gente poder refazer as nossas histórias, para a gente poder refazer a nossa vida. Não precisa você ter passado por uma história difícil como eu passei, por uma infância difícil como eu passei, para você ter tido um abalo na sua autoestima. Não precisa. Às vezes você tem uma autoestima abalada não porque você teve pais que te abandonaram, mas porque você teve pais que te cobraram muito, que foram extremamente exigentes, rígidos, críticos com você. Então, se você também passou por isso, de alguma forma a sua autoestima ficou abalada. E não tem como você querer construir nada, você querer construir sucesso, você querer construir resultados extraordinários, se o básico, que é a estrutura, que é a autoestima, que é poder pessoal, está fragilizado, não adianta. Então o que acontecia comigo? Eu, que vim dessa história toda, me casei, pedi pelo amor de Deus para pedir o divórcio, mas não conseguia, eu não tinha força emocional para pedir um divórcio. Depois de passar por processo de coaching que eu consegui pedir o divórcio, me livrar daquela situação. Mas o que o reflexo dessa falta de autoestima, dessa falta de confiança tinha? Eu tentava trabalhar, eu tentava ter resultados financeiros e mesmo assim eu não conseguia. Eu tinha muito potencial, sempre tive muito potencial. Eu gostava das coisas muito bem feitas, porque um dos meus valores é a excelência. Eu gosto das coisas bem feitas. Mas por mais que eu trabalhasse, por mais que eu fizesse mais do que as outras pessoas que estavam trabalhando do meu lado, eu não conseguia ter resultados. Era como se eu rodasse em círculos. Era como se eu ficasse dando volta e não chegava a lugar nenhum e não via minha carreira decolando. Eu ficava extremamente frustrada. Poxa, quem não fica? Quem não fica frustrada em saber que tem potencial, em saber que sabe fazer o serviço, que sabe fazer e não consegue fazer? Quem que não se sente mal com uma situação dessa, né? E eu me sentia péssima porque eu não tinha resultado, mas eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a passar dentro de mim essa transformação que eu quero ensinar você a passar. Eu comecei a cuidar do meu emocional, eu comecei a cuidar da minha autoestima, e depois que eu consegui pedir o divórcio, eu voltei de volta para a empresa que eu trabalhava, voltei para Mary Kay, mas não para ser uma pessoa fracassada como eu tinha sido anteriormente, né? Porque eu não conseguia ter sucesso em nada que eu fazia, então eu era uma pessoa que não tinha sucesso profissional. Eu voltei para Mary Kay naquela época e fiz o que eu nunca tinha sido feito, porque eu comecei a cuidar de mim. Eu coloquei meu pé no barro, eu fiz o que eu nunca tinha feito. Eu viajei muito, eu percorri muitas estradas, eu cuidei de muita gente e não cuidei de muita gente assim, foi da noite pro dia, não. Foi um processo, porque a gente passa por um processo para a gente poder transformar. Mas eu decidi passar por aquele processo e foi lindo passar por esse processo. Foi fácil? Não. Enfrentei depressão? Enfrentei. Enfrentei síndrome da fadiga crônica? Enfrentei. Eu acordava mais cansada do que eu tinha ido dormir. Eu tive crise de ansiedade? Também tive. Mas eu não desisti, porque eu estava decidida a restaurar o meu emocional. Eu estava decidida a restaurar a minha vida, porque eu queria ser uma mãe melhor para minha filha, porque eu queria ter um relacionamento amoroso de verdade, eu queria ter um homem para eu falar que é meu, eu queria ter um homem para eu ter orgulho dele, para eu ser feliz. E foi passando por esse processo de transformação, de muita leitura, uma imersão imensa na leitura, passando por esse processo de coaching, levando a sério essa transformação interna que eu queria viver essa transformação a sério, que eu realmente me encontrei, eu realmente passei a me tornar uma mulher confiante, eu realmente passei a me tornar uma mulher com autoestima que não se abala, independente das críticas, independente do que as pessoas vão falar, porque hoje eu sei quem eu sou, e se a pessoa
vai falar bem ou se ela vai falar mal, é a opinião dela. Isso é mais um segredo, anota esse. O que a pessoa vai falar de você, tanto faz quanto tanto fez. Você não tem o poder de mudar a mente das pessoas. Quando você tem essa identidade formada, essa identidade de mulher poderosa, você não tem mais esse medo do que as pessoas vão falar. E quando eu cuidei de mim como um todo, eu cuidei de mim como mulher, eu cuidei de mim como profissional, eu cuidei de mim como esposa, uma possível esposa, foi aí que eu sim encontrei o homem que hoje é o homem da minha vida. E hoje eu tenho a vida que eu gostaria de ter, aquela vida que quando eu estava passando por aquela depressão, por a síndrome da fadiga crônica, quando eu chorava todos os dias, quando eu engoli o choro para ir atender um cliente, quando eu passei por todo esse caos financeiro, foi lá nessa época que eu sonhava, que eu falava, eu vou passar por isso, eu só preciso saber o caminho, eu vou passar por isso, eu só preciso saber o caminho, e eu descobri o caminho e passei por isso. E me casei novamente. Ai, que delícia, gente. Tive a oportunidade de me casar novamente. Tive a oportunidade de estar conversando com você na sala da minha casa, no apartamento que eu moro hoje, e que eu tenho o prazer de desfrutar de qualidade de vida, de descer com a minha filha, fazer uma hidroginástica, de fazer uma caminhada no bosque, de viver coisas tão simples, tão pequenas, quanto ter paz para poder deitar, para poder ler um livro de frente para a praia. São coisas pequenas, mas são coisas que eu nunca tive, que eu sempre quis ter, né? Eu lembro que quando eu morava no meu apartamento, que eu aluguei da minha própria mãe, era um apartamento muito pequenininho. Quando eu me separei, eu fui morar no escritório desse apartamento, depois ela se mudou e eu aluguei esse apartamento dela, e eu que pintei esse apartamento todo, decidi pintar o apartamento todo porque eu queria morar com a minha filha num apartamento pelo menos pintadinho. E esse apartamento ele era pequenininho, ele tinha 55 metros quadrados, ele era um apartamento muito pequenininho, mas como eu fui feliz naquele apartamento, como eu fui grata naquele apartamento, que eu estava mudando e transformando a minha imagem, a minha história. Não tem jeito de você mudar os seus resultados financeiros, os seus resultados de trabalho, se primeiro você não mudar o seu resultado interno. E naquele apartamento eu mudei o meu resultado interno. E eu lembro que eu olhava para aquele apartamento, que ele era no primeiro andar, e as pessoas que passavam viam dentro do apartamento. Ele tinha grade, a vista mais próxima era do apartamento da frente. E tudo que eu mais queria, tudo que eu mais sonhava era poder dormir e acordar e ver uma vista e ter vista. Isso era a coisa que eu mais pedia para Deus. E hoje vocês estão vendo, tiveram o privilégio de ver o entardecer aqui comigo nesse vídeo. Por quê? Porque hoje Deus teve o privilégio de me dar isso, de ter o gostoso, de visualizar o entardecer com a varanda gostosa, poder curtir os amigos na varanda da minha casa. São coisas pequenas, sim, são coisas simples, mas são coisas que, se você às vezes não está tão bem, você pode até ter, mas você não usufrui, né? Então, o que acontece? O que aconteceu com a Eloiá nesse processo? O que aconteceu comigo nesse processo? Aconteceu uma mudança de uma mulher medrosa para uma mulher confiante. E é essa mudança que eu quero oferecer para você. E é essa mudança que eu quero que você viva. Hoje eu sou Master Coach, o máximo da carreira como coach. Eu tenho fila de espera de clientes para me atender. Eu sou coach de artistas, eu faço palestra pelo Brasil, eu dou curso, ministro curso pelo Brasil. Sou empreendedora digital, tenho canal, tenho o Facebook, tenho o Instagram, tenho seguidores que eu cuido, que eu amo, tenho o projeto do Coaching Grupo, que tem da fila de espera, nós recebemos mais de 500 formulários para fechar a turma de poucas mulheres, e hoje eu vivo reconhecimento profissional sem fazer aquele esforço que eu fazia antes, sem ter o reconhecimento. Isso tudo porque eu mudei a minha imagem interna, isso tudo porque eu mudei como eu me enxergava, porque eu mudei a base, e é isso que eu quero te oferecer, e é isso que eu quero que aconteça com você também. Por isso que eu criei os Segredos da Mulher Poderosa. Os Segredos da Mulher Poderosa não foi um curso que a Eloiá falou, eu vou fazer alguma coisa para vender. Não, porque eu sou coach, ganho muito bem como coach. A minha intenção a trazer esse curso para você não é ganhar dinheiro, porque a minha missão de vida é essa, é ajudar você a ter resultados. Por isso que na hora que você for ver o valor desse curso, é um valor irrisório. Você pode falar assim, nossa, deveria custar uma fortuna. Realmente, deveria custar uma fortuna pela transformação que ele vai fazer na sua vida. Porque que preço tem a transformação que eu passei? Que preço tem hoje eu saber me impor? Hoje eu saber falar não sem medo? Eu saber me impor
sem receio. Isso não tem preço, isso absolutamente não tem preço. E quando eu passei por toda essa transformação, eu tive no meu coração um sentimento: você não pode deixar isso ficar com você. A sua história precisa ser repetida em tantas outras Eloiás que estão por aí, sem saber como fazer para vencer seus medos, seus bloqueios emocionais, seus traumas emocionais, não sabem o que faz. E é exatamente isso, os segredos da mulher poderosa, é o meu passo a passo, é o que eu fiz. Eu sentei e fiquei uma semana, eu e Deus, conversando e pensando quais foram os princípios, os ensinamentos mais importantes que eu aprendi e que me fizeram chegar onde eu estou hoje. E eu compilei isso tudo em 5 módulos, para ensinar você a superar isso também, para que você não precise, como eu, passar por 3 anos de perrengue, de erros e de acertos para chegar onde eu cheguei hoje. Você pode fazer isso muito mais rápido, de forma muito mais simples. Eu já passei pelo processo, eu sei o que dá certo e eu quero que você também passe por isso. Ai, Elô, mas o que eu vou precisar para poder passar por esse processo? E é aí que está os segredos da mulher poderosa. Você precisa saber quem você é, na sua identidade. Você precisa olhar no espelho e enxergar uma mulher poderosa. E no curso eu vou te ensinar a fazer isso. Mulher poderosa sabe quem é, e porque ela sabe quem ela não tem medo do que os outros vão falar. Porque ela sabe quem ela não aceita nada abaixo do que ela merece ter, entende? Por que muita mulher está aí com relacionamentos horrorosos, a dama e o vagabundo? Por quê? Por que acontece isso? Porque as mulheres não sabem quem elas são nas identidades dela, então elas aceitam qualquer coisa que aparece. Elas aceitam se tornar amantes, elas aceitam relacionamentos que ninguém a leva a sério, elas aceitam maridos que têm abusos dentro de casa, que traem, elas não conseguem separar porque elas não sabem quem são. Então, quer saber um segredo? Eu te prometi isso no início do vídeo. Mulher poderosa sabe quem ela é. Isso é um dos segredos muito fortes. A sua identidade foi formada na sua infância e existe como reprogramar a sua identidade. Isso é o primeiro módulo do curso. Então, por isso que esse treinamento é apenas R$ 197. É um valor muito pequeno, perto da transformação que você vai viver, perto da transformação que você vai ter na sua vida a partir desse treinamento. Se você for pensar, se você quiser dividir no cartão de crédito de 12 vezes, vão se dar 12 parcelas de R$19,19. É realmente um valor assim mais barato que você fazer sua unha, às vezes é mais barato que você tomar um açaí, de tão barato que é esse treinamento. E você vai ter acesso vitalício a ele, ou seja, se você tiver dificuldade de absorver o conteúdo, porque tem gente que tem um processo de aprendizado rápido, tem gente que tem um processo de aprendizado mais lento. Se você tiver uma rotina diferente, enfim, você vai ter acesso vitalício a esse conteúdo. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser, até com que essa verdade entre dentro de você, até que as dinâmicas que a gente faz dentro do curso se tornem uma verdade dentro de você. Você vai poder repetir quantas vezes quiser, você vai poder assistir a partir de agora. Clica nesse botão que está aqui embaixo, se inscreva, que agora mesmo já vai estar liberado para você o portal e você já vai poder assistir a primeira aula, sem falar nos bônus, que são incríveis e maravilhosos, que são presentes que eu escolhi para poder dar a dedo para você. Então eu realmente quero que você viva essa transformação. Eu realmente espero que você receba de verdade esse convite como uma oportunidade de começar a transformar a sua vida, a transformar a sua autoestima. Então clica agora. Eu sei que você está pensando aí, ai, será? Mas até quando? Até quando você vai continuar vivendo do mesmo jeito? E outra, eu preciso te falar, eu assumo o risco por essa transação. Sabe por quê? Porque você tem 15 dias de garantia incondicional. Sabe o que é isso? Se você entrar no curso, se você passar o seu cartão agora, você entrar para se tornar uma das minhas alunas, se você assistir o meu conteúdo e em 15 dias você não gostar, não for aquilo que eu estou te falando, eu não estiver te entregando o que eu te prometi aqui agora, você pode entrar na plataforma do Hotmart, você pode apertar o botão reembolso e você vai ter o seu estorno garantido e eu não vou nem ficar sabendo disso, nós não vamos ter nem que falar, você não vai ter que nem me mandar nenhum e-mail. Eu assumo o risco por você. Eu assumo o risco porque eu tenho certeza que se você assistir o treinamento, que se você abrir o seu coração,
Porque se você realmente tiver num momento de transformação e faltar só o como transformar, eu tenho certeza que os segredos vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza absoluta, por isso que eu coloco a garantia, por isso que eu acredito que você vai assistir o conteúdo, você não vai precisar desse reembolso. Então, eu quero ver você dentro do portal, eu quero ver você como minha aluna, eu quero ser a sua coach, eu quero ser como a Tati foi para mim, como a Tati foi aquela que pegou na minha mão e me ajudou e me fez caminhar pelo processo. Eu quero ser essa pessoa para você, eu quero pegar na sua mão, eu quero te apoiar a passar por essa fase. Então clique agora. Clique agora. Se você não vai fazer isso por você, faça pelos seus filhos, faça pela sua família, faça pelo legado que você vai deixar para esse mundo, faça por você estar existindo e respirando, porque se Deus te colocou nessa terra, Ele não te colocou nessa terra para você viver mais um pouquinho. Se Ele te colocou nessa terra foi para você viver e para você ter resultado de verdade. E se você está achando que o que eu estou falando é porque eu estou falando de mim mesma, eu te desafio. Assista todos os depoimentos que estão aqui embaixo. Veja cada uma das histórias, cada uma dos relatos, porque foram mulheres como você que assistiu e fez a diferença na vida dela. Então veja, elas estão falando a verdade e eu quero que você também daqui a pouco me conte a sua verdade. Um beijo enorme e de coração eu espero que você clique nesse botão e que você tome uma decisão de a partir de hoje viver uma vida totalmente diferente. Que a partir de hoje você comece o processo de renascer para se tornar uma mulher poderosa. Um abraço e fica com Deus.